Amém. Isso é a esperança, né? Todos nós, de todos os cristãos, é subir um dia, ter o corpo transformado, igual de Jesus, para nunca mais morrer. Viver da eternidade. Tá, essa é a minha esperança de Alessandro, pastor Carlos, missionário Anderson. Não tem esperança mais maravilhosa, bendita do que essa, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, diz, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará por intermédio dele. Então, essa é a bênção. Temos aí a nossa cantora, Chile Cavalari, né? Como estava dizendo o missionário antes, um expoente daquela época, mas que hoje ela ainda está na prateleira, né? Quando precisam dela, é como um vaso. O vaso fica na prateleira. Aí vem alguém e diz, preciso desse vaso. Ela pega o vaso e usa. Assim é a Chile Cavalari, um vaso na mão de Deus. Mas o diácono Alessandro já tinha apresentado meus amigos. Mas nós vamos fincar, como dizia o pastor Zeneco, meu amigo, está na glória. Prego batido, ponta virada. Então, eu vou fazer isso nesta tarde. Prego batido, ponta virada. O primeiro agradecer ao diácono Alessandro, que nesses 4 programas que eu vim, passei 15 dias fora com a família, parte da família. Eu e mais 8 da família. Ficaram mais uns 6 pelos afazeres. E ele foi, mais uma vez, ele ali segurou tudo, né? Fez a parte de, vamos dizer assim, um back de Zé Roberto. Né? Tem um back vocal e tem um back assim, de o que eu faço, quando eu não estou, ele resolve. E bem resolvido, por sinal. Então, agradecer, Alessandro, por esses 15 dias que você ficou aí na frente e resolveu, bem resolvido, né? O pastor Sérgio me falou muito bem do senhor, que você entendeu ele muito bem. E foi uma benção grande. Você é uma benção. Amém. Somos. Estamos aqui com o meu amigo já de 10, 15 anos, José Carlos Torre, que mais uma vez nos dá o prazer de voltar a essa tribuna da rádio e da TV, para nos trazer uma palavra daqui a pouco de 20 minutos e anunciar alguma surpresa para vocês que não sabiam. Ele tem algo depois da pregação para anunciar para vocês todos. Então, Zé Carlos é uma pessoa querida, pé de perto, né? E a gente sente segurança com ele, confiança. Pode entregar a tribuna a ele, o microfone a ele, sem receio nenhum. Então, eu fico seguro disso. E temos aqui também o meu amigo também, de longa data, desde 98. Fizemos cefeiro junto, eu, ele, diácono Alessandro e mais 298 pessoas. E depois desses 300, Deus mandou escolher 10. E fomos para missão na África. E ele foi um dos 10. Ele, Paulette, Silvana, Tereza, Sebastião, Silvana e outros. Ele está aqui hoje, estava em São Paulo, morando em São Paulo, emprestado, né? São Paulo. E agora voltou me dar essa surpresa, ligando hoje para mim. Mas só eu fui pegar ele na residência dele, da mãe dele, ali na Pajuçara, perto da Diagnose ali. Está aqui conosco, nos dando também esse prazer. É um homem fiel, abençoado. E no final, pelo menos uma oração ele vai fazer. Ouvimos essa palavra transformadora
de bênção. E eu tomei a minha parte para mim. Né? Deus chama, prepara, e no meu caso assim, que eu me considero mais missionário, envia e cuida. Chama, prepara, envia e cuida. Então, tomei a minha parte. Glória a Deus. Mas nós vamos ler texto da Sagrada Escritura no livro de Salmos. O autor é Davi e outros, escrito no século X a.C. e posteriormente alguns. O texto sagrado diz o seguinte, capítulo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. O segredo aqui que eu vejo, essa palavra Deus me deu na viagem minha o tempo todo. Abrir a Bíblia, pede. É pedir. Pedir. Pedir a Ele, que Ele é quem pode. Ele é quem pode fazer tudo. Transformar tudo. Então pede. Como diz Jesus, diz também. Tudo que me pedires, em meu nome, nome de Deus, eu farei. Então pede. Segredo hoje, nesta tarde, para quem tem uma chamada missionária, é pedir. Pedir às nações por herança. Pedir os muçulmanos, os hindus, por herança. Porque há uma necessidade premente de esse povo ser evangelizado. Muçulmanos, hindus e outros. E diz aqui, e os fins da terra por tua propriedade. Então, nós vemos aqui que, como eu já disse, pedir está todo segredo. Mas não vá pedir, Tiago diz, pedis e não recebeste, porque pedis mal, para vossos deleites e prostituição. Mas se pedir bem, pedir para transformação desse sistema penitenciário corrompido, executivo corrompido, orar, pedir a Deus para que isso transforme, que isso está prejudicando muita gente, Deus vai fazer. Deus só não faz quando você pede para deleite seu e prostituições. Isso está claro na Bíblia, essa palavra é bem clara. Pedir e não receber. Agora, se pede, não, transforma o Alexandre de Moraes, transforma o Lula, transforma aqui Maceió para um governo melhor, dá vitória ao JHC, que inclusive é o diretor dessa rádio, ao qual eu tenho assim um carinho, um apreço muito grande. Deus faz. Porque como disse o pastor que me antecedeu, Zé Carlos, ele é presciente, é onipotente, é onisciente, ele sabe o melhor para todo mundo. Então, se a gente pede para a JHC ser governador, ele vai fazer. Se a gente pede para o Alexandre de Moraes sair ali do STF, Deus vai fazer. Agora tem que haver uma união de pedidos, porque ninguém suporta mais essa maledicência do STF. Precisamos realmente nos juntar, orar, mas orar com intensidade, com foco, para ver uma transformação. E é uma transformação global.
O Brasil precisa de mudar. E o programa aqui é Vidas Transformadas por Jesus. Eu fui transformado por Jesus. Eu era uma pessoa egoísta. Só pensava em mim. Nunca imaginei que iria ser missionário. Apesar de a irmã Luzanira, no dia 22 de dezembro de 92, ela ter profetizado. Mas aconteceu tudo exatamente o que ela disse. Tem tipo de a mulher de Deus. Eu fui para as favelas, em 1990. Preguei na favela toda, mas pregar de uma forma assim, espontânea. Distribuindo folheto, dando fubá de milho, peixe e ganhando a confiança daquele pessoal tão sofrido que morava nas casas de lona. Fui ganhando a confiança deles. E o mistério aconteceu. Diácono Alessandro, pastor Zé Carlos, missionário antes, e Kelly. Foram transformando aquelas tendas de lona, foram transformando por casa de bloco. E eu não sei como, não me peço explicação. Eu sei que eu passei 3 anos e meio da favela. Todas as favelas que eu andei, Deus honrou e acabou. Tudo virou casa de blocos. Eu chegava numa favela, era todo sábado. E o pessoal estava naquela expectativa, já me esperando. Eita, o senhor, doutor, obrigado, porque eu não tinha nada. Eu estava esperando exatamente essa fubá de milho e esse peixe, que era alimento da minha semana. Veja como é bom. Você ouvir isso. Eu fui transformado através disso. Eu cheguei fazendo isso pelo convite do diácono Expedito, que tomava condução do meu sogro, que me chamou. Eu estava no cartório trabalhando, a porta estava entreaberta e ele fez um convite. Você topa ir na favela comigo a partir de sábado? E eu disse espontaneamente, topo. Foi algo de Deus, foi um chamado. Esse chamado que o pastor Zé Carlos falou. Falou e eu topei na hora. Deixei de ser tabelião, quase esqueci de ser tabelião. Eu vivia metade para a obra de Deus e metade para o cartório. Aí começamos, todos sábado, 3 anos e meio. E depois nós estendemos mais, fomos para Alagoas. Fizemos 126 cidades. E Deus abençoando, que Ele me abençoava. Que para eu fazer esse trabalho, eu tinha que ter recursos. E Deus me abençoava. Me dava o dinheiro da fuba, o dinheiro do peixe. Comprei um sistema de som, uma caminhonete. Tinha uma equipe, motorista, uma irmã Luzanira, não a irmã. Ivone fazia o almoço. Não, aí já é do cefeiro. A irmã, não sei o que da luz, que era meu braço direito, que me ensinou a ser um crente de verdade. Ela pregava com ousadia e intrepidez. Pegava a Bíblia assim nos interiores e entregava a mensagem com muita autoridade. Aprendi muito com ela. Resultado, eu devo, Diácono Expedito, experiência, a irmã Floraci Luiz, essa intrepidez e ousadia dela, e fui adquirindo, né, mais experiência com eles, pois aceitei Jesus depois. Interessante isso. Eu fui para a favela, eu não era ainda, não tinha nem aceitado Jesus. Aceitei Jesus 2 anos depois. E aí confirmou. Viajei para umas Olimpíadas em 92 e lá um missionário Ezequiel. Olha a importância do missionário. O missionário Ezequiel estava lá. Brasil, Holanda, Brasil ganhou.
E eu estava lá, vendo lá. Sabe que o Brasil gosta de fazer festejar, né? Aí tinha salgadinho, tal. Tinha uma roda de samba e eu estava lá. Não estava sambando, mas eu estava lá olhando a alegre que o Brasil tinha ganho. Daqui a pouco chega um missionário, bateu nas minhas costas e disse: isso aqui não é lugar para o senhor estar. Eu disse: você não me conhece? Por que é que diz isso? Ele disse: vem até aqui. Aí eu fui com a minha esposa e fui ouvir a exposição dele. Disse: olha, Deus tem algo especial na sua vida. Essa chamada que o senhor pregou. Glória a Deus. O senhor vai deixar tudo e vai ser missionário. E foi. E daí, o restante vocês vão ouvir no meu livro. O Diácono Alessandro vai fazer a propaganda do livro. Dá rapidinho, 1 minuto. O restante da história, vocês vão ver no meu livro Louco por Cristo, que já está na gráfica Mascarenha, né? Só faltando alguns ajustes. Né? O reverendo José Horizonte Nunes, ele resolveu participar do livro e está fazendo a nota de apresentação. Então, assim que ele fizer, nós já vamos autorizar, mas já estamos com orçamento, tudo, e vou precisar das ajudas, inclusive da Kelly, do pastor que é missionário itinerante, e outros. Vamos colocar aí no Amazon, no Shopee, Mercado Livre, por aí afora, e talvez na Almadene, que é a União dos Ministros do Nordeste. Aí vai depender muito aí do que Deus vai fazer. Porque Deus, como disse o pastor Zé Carlos, né? Ele faz muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Obrigado pela paciência. Obrigado, pastor Zé Carlos. Obrigado, Zé Alessandro, missionário Anderson. E na próxima, se prepare. Viu? Deus abençoe, Kelly. Obrigado.